pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, porque eu me mudei de casa junto com a minha host family e hoje é a primeira vez que eu gravo um vídeo aqui do meu quartinho novo. Logo eu vou fazer um tour aqui pelo meu quarto e postar aqui no canal pra vocês também. Mas hoje eu vim aqui pra dar uma dica pra vocês que, assim como eu, querem ser au pair, mas não sabem muito bem o que perguntar para as famílias na hora das entrevistas por Skype, não sabem muito bem o que falar, ficam naquela dúvida, ai, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, porque eu já passei por isso, eu sei o quanto esse momento é angustiante, quantos medos, quantas dúvidas surgem. Eu já vim aqui trazer algumas perguntas que vocês devem perguntar para as famílias, dar também algumas dicas para tentar tornar esse momento de vocês um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Eu vou falar as perguntas em português mesmo, mas também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as perguntas em inglês, para ficar mais fácil para vocês também. Então depois que vocês terminarem de assistir, hein? Primeiro terminem de assistir. Aí vocês podem pegar as perguntinhas aqui embaixo, combinado? Então, quando eu fazia as minhas entrevistas, no começo eu sempre perguntava para a família: por que você precisa de uma au pair? Normalmente essa era a primeira pergunta que eu fazia, sabe? Pra mim era importante saber o porquê aquela família tá necessitando você, né? O porquê essa família te quer. E depois disso, eu já perguntava: o que você espera de uma au pair? Isso é muito importante perguntar, na minha opinião, porque você já vai conseguir filtrar, você já vai conseguir ver o que aquela família espera de você e o que ela espera do seu trabalho. Se a família já começar com o papo de limpeza de casa, coisa assim que não tá na função da au pair, já cai fora porque vai ser cilada. Aí, logo depois dessas duas perguntinhas, eu já começava a mostrar interesse nas crianças, sempre perguntando coisas assim sobre as crianças primeiro. Deixa pra perguntar coisa pessoal sua depois, porque você vai lá pra cuidar dos filhos dessa família, então você tem que mostrar que você tá interessado em conhecer mais as crianças, que você tá interessado em saber da vida dessas crianças. Então, eu perguntava como é a rotina das crianças. Isso é muito importante perguntar, porque a sua rotina lá vai basicamente se basear na rotina das crianças. Você vai ter que se adequar a essa rotina das crianças, então você tem que saber como que vai ser. Aí você pode perguntar o que as crianças gostam de fazer para se divertir, aí você já emenda quais são as brincadeiras preferidas das crianças, o que as crianças gostam de comer. É importante perguntar também isso, que as crianças gostam de comer, porque tá na sua função preparar a alimentação da criança. Então você já sabendo o que as crianças gostam de comer, você já vai saber mais ou menos o que você vai ter que cozinhar e tal. E se você não souber cozinhar determinada coisa, dá tempo de você aprender. Ou se você achar que é demais pra você, você já pula pra uma próxima família. E depois de você perguntar o que as crianças gostam de comer, você também pode perguntar o que a família costuma comer. Por quê? Você vai fazer as refeições junto com a família. Então, você tem que saber o que te espera, sabe? Eu, por exemplo, eu não queria vir para uma família que comesse fast food, que comesse tranqueira todos os dias. Eu adoro comer besteira e tal, mas todos os dias pra mim não dá. Então eu perguntei e ela falou: não, Carol, a gente come saudável e tal, e eu adorei. Uma coisa que eu perguntava também, depois de falar sobre a alimentação, era se as crianças têm alguma alergia. Porque nisso você mostra, né, que você tem preocupação, que você tá interessada em saber sobre as crianças, então eu sempre perguntava. Até também pra eu já ir preparada sobre o que me espera. Tem uma amiga que a criança não pode comer nem ovo, nem leite, nem trigo, nada, sabe? Então é bom você já ir preparado com aquilo. Até porque, se você for levar um presentinho e tal, eu trouxe chocolate para as crianças, então eu queria saber se eles tinham alguma alergia antes para poder levar a coisa certa, sabe? Uma coisa que eu acho legal de perguntar também é se as crianças podem fazer playdates. E o que é playdate? É tipo receber amiguinhos em casa pra brincar, ou ir na casa de amiguinhos brincar, ou se reunir num parque pra brincar. É tipo um encontro pra brincar, basicamente isso. E é legal você saber isso, porque, gente, quando é verão e as crianças estão de férias,
você fica o dia inteiro com as crianças. E ficar o dia inteiro dentro de casa é complicado. O que salva a gente nesse período são os playdates, é sair, é receber gente, é conversar com gente diferente. E tem família que não autoriza. Eu mesma tenho uma amiga que a família dela não autoriza as crianças irem na casa de amigos e nem receber amigos em casa. Então, pra ela, o verão é muito complicado, porque ela fica o tempo inteiro presa dentro de casa com as crianças. Ela não pode levar as crianças pra lugar nenhum, não pode receber gente, ou seja, é importante você perguntar, porque é muito complicado isso. A hora não passa quando você fica só dentro de casa, não tem mais o que fazer, você não tem mais o que fazer pra entreter as crianças, é muito complicado. E nisso você também pode emendar e perguntar se você vai poder dirigir as crianças, porque é importante, sabe? Ir pra um cinema, ir pra um parque mais distante, sabe? Mudar um pouco a rotina. Essa minha amiga também não podia dirigir as crianças, então pra ela foi bem complicado. Então perguntem, não esqueçam de perguntar. Eu também costumava perguntar o que eles faziam quando as crianças eram desobedientes. Eu acho legal saber disso, eu acho legal você saber como que funciona isso na casa, como que os pais educam as crianças, porque você vai passar o maior tempo do seu intercâmbio com as crianças. Então você tem que saber como elas são, como que elas são disciplinadas, o que você pode fazer para disciplinar elas. Eu acho que isso é interessante perguntar também. Aí, uma coisa que também eu sempre perguntava é quais seriam as regras da casa. Tanto para as crianças, quais são as regras da casa para as crianças, e tanto para você. Qual é as regras da casa para au pair? Nessa família que eu vim, ela disse que as regras da casa se baseavam em respeito e eu não trazer homens pra dentro de casa, foi isso que ela me falou. São as duas únicas regras da casa, foram essas pra mim. Então perguntem, pra você saber também quais são as regras, o que vocês podem fazer na casa, o que vocês não podem. E depois que vocês já perguntaram e tiraram todas as dúvidas de vocês sobre as crianças, aí vocês começam aos poucos e falando um pouquinho das coisinhas pra você. Por exemplo, se tem alguma faculdade, alguma escola perto da casa pra você poder fazer o seu curso. Se tem lugares legais pra você conhecer aí por perto, se tem coisas pra fazer na sua cidade. Isso é legal também, porque tem muita au pair que vai pra lugar que não tem nada, que não tem carro e que não tem nada perto, ou seja, passa os finais de semana dentro de casa ou esperando carona de amiga, sabe? Então é importante vocês saberem também como que é a cidade, como que funciona a cidade. Aí você pergunta também se tem transporte público bom que funciona na sua cidade, porque aqui são poucas cidades que o transporte público funciona assim mesmo, sabe? A maioria das cidades aqui você vai precisar de carro, então você já pergunta também, eu vou ter carro para usar no meu tempo livre? Porque algumas famílias dão o carro pra você sair com as crianças, mas no seu tempo livre você não pode. Então pergunte, porque o carro aqui, gente, não é um luxo, é uma necessidade, porque aqui é tudo longe. É muito difícil viver aqui sem carro, de verdade. A minha cidade é muito pequenininha, eu não conseguiria fazer as coisas sem o carro, porque as coisas legais pra fazer aqui são em outras cidades, então tenho que ir de carro, porque aqui quase não tem nada, sabe? Então perguntem sobre o carro, é muito importante perguntar. Você também deve perguntar se você vai ter curfew. Pra quem não sabe, o curfew é um horário pra você chegar em casa. Muitas famílias colocam curfew de dia de semana, porque no dia seguinte você vai ter que trabalhar de tipo 8 horas antes. Você tem que chegar em casa 8 horas antes de você trabalhar. E algumas famílias também colocam curfew de final de semana. Então pergunte, porque se isso for uma coisa que não é legal pra você, é bom você saber no Brasil, sabe? Pra dar tempo de você ver com outra família. Não deixe pra perguntar só quando você chegar. Eu não tenho curfew nem de dia de semana e nem de final de semana. Uma das coisas que eram, assim, uma das mais importantes pra mim perguntar é: eu posso receber minha família em casa? Porque eu já sabia que a minha mãe tem interesse em vir me visitar. Então, tipo, eu queria uma família que recebesse a minha mãe, sabe? Que deixasse ela vir ficar comigo, frequentar a minha casa, conviver aqui com eles e tal. Então, isso, assim, era, tipo, essencial pra eu perguntar. Eu perguntei pra todas as famílias que eu conversei. E nenhuma família falou que não. Todas estavam de acordo.
A propósito, minha mãe já tá vindo em outubro, ó, daqui 2 meses ela tá aqui, ela vai ficar em casa 20 dias. Eu vou ter uma semana de férias pra ficar com ela, mas a minha família aqui deixou ela ficar 20 dias comigo, mesmo eu trabalhando. Aí eu tô super ansiosa, então isso era uma coisa muito importante pra mim. Eu queria uma família que recebesse minha mãe. Aí depois, quando vocês já estão entrosados, que vocês verem que a conversa tá fluindo, que tá dando certo, ou então num outro Skype, porque muitas famílias não é só um Skype que você vai fazer com ela, sabe? Você vai fazer vários Skypes. Aí deixa pra mais tarde você ir perguntando algumas outras coisinhas também importantes que você tem que perguntar, mas deixa rolar, deixa pra mais tarde. Já não chega na família, assim, logo no primeiro contato, já perguntando, eu vou ter carro, eu posso receber amigo, eu posso sair de madrugada. Já não chega falando isso, sabe? Espera primeiro conhecer, conversar, ela gostar de você, você gostar dela. Aí aos poucos vocês vão combinando as coisas. Aí pra um segundo contato assim, você pode perguntar se você vai trabalhar todos os finais de semana. Porque, como regra do programa, a gente tem direito a só um final de semana todo livre por mês. Mas tem muita família que dá os finais de semana off. Então perguntem mesmo. Porque final de semana off é vida, é muito bom pra você viajar, sabe? Porque se você folgar durante a semana, você quase não vai ter amiga pra fazer as coisas com você, porque a maioria das meninas tem final de semana off. Então pergunte pra você saber como que vai funcionar isso. Aí você também já aproveita e pergunta como que vai ser o seu schedule no feriado, se você vai trabalhar nos feriados. Já é legal você vir sabendo, sabe? Porque feriado é quando a gente planeja viagem, quando a gente planeja viajar com as amigas, quando a gente planeja várias coisas legais. Então já é legal você vir sabendo se nos feriados você vai poder planejar coisas ou você vai ter que trabalhar. Pergunte também, eu posso receber minhas amigas em casa? É legal perguntar porque às vezes você não quer gastar e tal, você quer só ficar batendo papo com uma amiga, assistir um filme, e é legal você poder receber ela na sua casa, sabe? Então pergunte, já saiba como a família lida com isso, se tá ok, se não tá ok, pra vocês já combinarem isso antes. E depois você pergunta, como será o meu quarto? Quando já tiver tudo quase certo, que vocês estão quase pra fechar o match, você pergunta como será o seu quarto, porque o seu quarto, quando você não estiver trabalhando e quando você não estiver passeando, o seu quarto vai ser o seu mundo. Eu, quando acabo de trabalhar, gente, eu só quero vir pro meu quarto. O meu quarto é a coisa que eu mais amo nesse intercâmbio, porque quando você tá na casa, você não quer o tempo inteiro ficar lá em cima fazendo sala, ouvindo choro de criança, vendo birra de criança. Então, às vezes, você só quer vir pro seu quarto, sabe? Pra poder falar com a sua família, pra poder assistir suas séries, pra poder estudar, pra fazer suas coisas. Então, nada mais justo do que você já saber como que vai ser o seu cantinho. Se tem banheiro, se não tem banheiro, se você vai ter que compartilhar o banheiro com as crianças, se você vai ter que compartilhar o banheiro com alguém. Então, já é legal você ver o seu cantinho antes também. Se é no mesmo andar da família, tem muitas meninas que, o quarto fica do lado do quarto das crianças, então de noite escuta choro, de final de semana escuta gritaria. O meu quarto é no basement, embaixo, eles não têm muito acesso aqui, sabe? Ninguém vem pra cá, então eu fico com a minha privacidade bem legal. Então é importante você saber sobre o seu quarto também. Outra coisa legal de perguntar também vocês têm alguma religião? Se isso for importante pra você, pergunte. Se você quer uma família com a mesma religião que a sua, pergunte. Esse não era o meu caso, sabe? Não precisava ser uma família com a mesma religião que a minha. Não tem problema nenhum isso pra mim. Mas eu perguntava isso porque houve um caso de uma menina que não perguntou isso nas entrevistas, gostou da família e veio. Só que quando ela chegou, ela teve que assinar um contrato de que se acontecesse um acidente com as crianças, ela não iria chamar a ambulância, ela não iria levar a criança para o médico, porque a religião deles não permitiam. Então isso é uma coisa que me assustou bastante. Você já pensou, você vê uma criança lá acidentada e você não chamar o médico e tal? Eu acho que eu não saberia lidar com isso, eu ia ficar bem mal, assim. Então eu sempre perguntava da religião, pra saber mesmo se não é essa religião e tal. Então perguntem se isso for importante pra vocês. Então é isso, gente.
Essas foram as perguntas que eu separei pra vocês. É lógico que vocês podem perguntar muito mais. Vocês podem ir colocando mais perguntas ao decorrer da conversa, conforme for surgindo o assunto. Vocês vão ver, tem família que vai perguntar bastante sobre você, aí você já pode perguntar sobre ela também. Então, deixa rolar, vai perguntando coisinhas, mas eu coloquei assim algumas perguntas essenciais, perguntas que vocês não podem esquecer de fazer. Então, eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Qualquer dúvida sobre pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudar vocês, que eu vou ser bem feliz assim em poder ajudar vocês. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Um beijinho pra vocês, até a próxima e boa sorte nas entrevistas. Tchau, tchau!